Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Hoje nós temos um caso inédito aqui no Sobrevivendo na Turquia, um caso LGBT de lésbicas. Nós já tivemos casos homo aqui entre meninos. Temos hoje duas meninas, uma brasileira e a outra marroquina. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe muito bem do monte de caso que chega aqui pra mim de homem hétero dando volta e volta e volta nas meninas brasileiras, né? Cada um pior do que o outro, né, que aparece aqui, principalmente nos encontros online. A dona Latifa, ela fez a mesma coisa com a Juliana, como fazem os héteros com as fias. A mesma coisa, o sumiço, aquela coisa toda, aquela coisa más. A Juliana teve lá no Marrocos para ver Dona Latifa, foi atrás, assim como as nossas meninas. Dona Latifa dá o perdido na Juliana, igualzinho. Eu fiquei assim... Eu achei muito interessante, não tô rindo da desgraça dos outros não, gente, eu só achei muito interessante como a garota fez a mesma coisa que um cara faz com as meninas, com vocês, né? Infelizmente, muitas de vocês que me assistem. É a primeira vez que eu tenho um caso lésbico no canal que eu posso contar. Eu fiquei devendo para vocês o caso da brasileira com a turca, né? Há muito tempo atrás, 6, 7 meses atrás, uma brasileira contou o caso dela para mim em vídeo, foi uma entrevista super legal, um negócio muito legal. Quando eu fiquei sabendo quem é a garota, aí eu vi que eu não podia publicar, tá? Então eu não posso dar muito mais informações, porque senão eu entrego, né, o que é que aconteceu. Aí não posso começar antes de mandar um beijo pra vocês, né, gente? Meus queridos seguidores, amigos aqui do Sobrevivendo na Turquia, turma do Gargarejo, estamos de olho, muito obrigada. Solta um vídeo, tá o pessoal lá, yay! Eu adoro vocês, já falei, vocês têm aquele espacinho mais reservado ainda dentro do meu coração. Um beijo para todos os meus queridos novos inscritos também que têm chegado. Prazer, o canal é esse, uma brasileira há quase 20 anos na Turquia, que fala tudo possível sobre o Oriente Médio. Não quer dizer que tudo seja possível, tem assuntos que eu não posso falar. Foco um pouquinho mais, muito mais, na parte cultural, de entendimento cultural, pensarmos fora da caixinha e códigos sociais que são diferentes dos nossos. Nem por isso eles estão errados e nem por isso os nossos estão errados. Não existe cultura errada. Agora, fé da putice, gente, perdão meu francês, existe em qualquer lugar do mundo também. Mas aqui na região é pesado, tá? O Oriente Médio tem um bando de gente sem o que fazer online. Eles não podem ficar de tico-tico na futica com as meninas deles. Eles não podem. São países muçulmanos. É uma cultura mais rígida, mais fechada. Gente, não vou me estender. É novo no canal? Os vídeos estão aí para vocês. Vou deixar aqui no final desse. Então vamos começar. Latifa e eu nos conhecemos online. Eu tenho 29 anos e na época eu trabalhava com publicidade. Eu fui fazer um trabalho na mesma área em Portugal. Voltei por causa de um curso de comissária e hoje eu vivo e trabalho no Brasil. Na época eu estava estudando francês e ela inglês. Estávamos cadastradas em um site para bater papo com nativos e eu escolhi a dedo, justamente por ser mulher, muçulmana e marroquina. Perfeito! Era exatamente o perfil que eu buscava, pois eu tinha certeza de que aquela conversa não tinha risco nenhum de evoluir para um romance. Engano meu. A partir daí, não deixamos de nos falar um dia sequer. Passamos a compartilhar detalhes do nosso dia, cada vez mais, com mais frequência. E não demorou muito para entender que a atenção que estávamos dando uma à outra estava ultrapassando os limites da amizade. Diz ela que já tinha tido experiências homossexuais antes, mas eu sou uma pessoa muito discreta, completa ela, e eu nunca havia comentado sobre isso com ela antes dela dar as primeiras investidas. Eu tinha medo de comentar e ela não querer mais a minha amizade. Eu sempre fui muito cautelosa com a minha imagem nesse sentido. Tá, pelo que eu entendi aqui, pela minha conversa com ela no privado, que vocês não ficam sabendo, ela não tem um label não, tá, gente? Ela não se intitula lésbica, ou hétero, ou fluida, ou bi. Tanto que ela falou de rapazes ali no começo, né? Dias depois, numa conversa espontânea, a Latifa disse: se eu fosse homem, eu te pediria para ser minha, sabia? E logo depois me contou o que estava sentindo, mas que no momento estava muito confusa, pois a situação de se envolver amorosamente com uma mulher só lhe havia ocorrido dessa vez. Eu, por outro lado, tentei me conter e não expressar claramente o que eu também estava sentindo. Eu queria respeitar sua tradição, cultura e fé.
Eu pensava que aquilo, para ela, se tratava apenas de uma aventura ou curiosidade e que logo iria passar. Latifa aqui, muçulmana, lá do Marrocos, né, um país bem conservador, muçulmano bem conservador, muito, muito mais que a Turquia. De repente tá rolando esse climão aí, esse peguinha online. De repente eu não quero levar na cara que eu estou desonrando ninguém, porque é o que aconteceu com a brasileira que eu não pude fazer, né? A brasileira levou a fama de puchanga, que estava desonrando a turca muçulmana, sendo que a turca muçulmana, ela que era a cheiradora de pó, era ela, né? Pó na cara, cocaína. Ela que chegou na brasileira, ela que agarrou a brasileira, né? Mas aí a família veio atrás, da brasileira e eu não vou falar nem o que fizeram com ela, né? Vamos continuar aqui na Latifa com a Juliana. Na semana seguinte, ela me contou que tinha um namorado, um rapaz muçulmano, e que os dois haviam planejado se conhecer pessoalmente. Esse pessoal não namora presencial muito não, né? Existe muito casamento arranjado aqui ainda, é uma coisa, né? Imagina que essa garota que deve ser lésbica, né? Ela vai ter que se casar com um muçulmano homem, tá, gente? Não chegou pra gente essas coisas que tem no Ocidente ainda não. Mesma coisa os meninos, né? Eles casam com mulheres, têm filhos com elas, você olha e fala, família linda, o cara é gay. Ele quer a fachada hétero pra poder viver a vida dele do jeito que ele quiser, sem cobrança de ninguém e sem nada. E a Latifa disse que já estava perdendo interesse por ele depois que me encontrou online. E que, segundo ela, decidiu romper o relacionamento, deixando claro que o fez por mim. Também comentou que o rapaz havia lhe pedido em casamento e que eles se comunicavam há já um tempo. Achei tudo isso muito confuso, tantas pessoas simultaneamente. Por que ela estaria dando abertura para todos nós? Havia mais alguém? Durante muitos dias eu vi a Latifa se desdobrando para falar comigo, pois nos comunicávamos com cautela. Embora ela fosse uma mulher de 30 anos e com um cargo público bastante respeitado no Marrocos, a sua família é extremamente tradicional e costumava questioná-la a respeito de tudo. Não é a família dela que é tradicional, não. É assim que tem que ser. 30, 40, 50 não interessa. Que me deixou intrigada. Ela tem 30 anos e não se casou ainda. Essa menina deve ser lésbica sim, tá? Ela conseguiu ali enganar, porque não é fácil você chegar no Oriente Médio com 30 anos, sem filhos e casamento, não. Ela tá conseguindo. Aí dá pena. Ah, tá. Ela tem um cargo público bastante respeitado. Mas, Dani, você falou que não pode trabalhar aí no Oriente Médio, mulher. Gente, não é o normal, tá? Não é o normal. Nem na Turquia, que é super moderna. Não é o normal. Mas você precisa de professoras, né? Em certos países, mulheres só tem presença de outras mulheres em escolas, hospitais. Muitas vezes nossas conversas ocorriam durante a madrugada, do horário marroquino. E ela ia trabalhar quase sem descansar. Às vezes até sem dormir. Mas fazia questão de passar a noite, a madrugada toda, conversando comigo. Ela morava com os pais, filha única, não havia saído de casa, obviamente, pois não tinha marido para sair de casa. É bem isso mesmo, né? 3 meses depois, ela disse que queria procurar um emprego em uma outra cidade, pois essa seria uma boa desculpa para sair de casa e ser livre, e que sua maior motivação era a nossa relação. Ela disse que seria algo provisório, pois não conseguiríamos manter nossa relação no Marrocos, mas que ela também não poderia vir ao Brasil por ficar muito longe da família. Então decidimos encontrar uma solução em breve, provavelmente em algum país da Europa. Gente, vocês estão vendo aqui que a Latifa está propondo para ela aquilo que os caras propõem para as meninas. Ela está propondo um relacionamento sério com a Juliana. Já está aqui a Juliana com planos de se mudar de mala e cuia para o Marrocos. Enfim, eu fui para Portugal trabalhar e já havia programado minha viagem para o Marrocos, mas não dei incentivos para que ela se mudasse de cidade até nos conhecermos pessoalmente. Eu a admirava demais. Toda sua coragem e disposição faziam eu sentir que qualquer esforço meu não era nada comparado ao dela. A Latifa me parecia tão corajosa, brava. Essa valentia que ela tinha apenas por pensar em planejar tudo isso me motivava ainda mais. Me sentia muito querida. Ela era a minha maior inspiração e ela nem sabia. Chegou o grande dia. Fui para o Marrocos. Quando chegamos em sua cidade, me dei conta
de que ela havia reservado o melhor hotel da região, com vista para as montanhas, para que eu tivesse a melhor experiência marroquina possível. No mesmo dia fomos almoçar na praia, e ela fez questão de pedir todo o cardápio do restaurante, para que eu pudesse experimentar de tudo um pouco. No final do dia, me deu presentes, me levou para jantar e me deixou de volta no hotel. Se ela não fosse mulher, eu diria que foi um verdadeiro lorde. Vai causar confusão com as meninas aí. Bom, seguinte, isso aqui é tudo que os meninos fazem para as meninas quando elas vão, né? Mas muitas vezes elas que têm que bancar tudo, né? Uma mulher hétero ainda é mais um bicho mais bobo. Então vamos lá. Tivemos relações, né, sexuais. A Latifa, com 30 anos, nunca havia dado um beijo na boca sequer, homem ou mulher. Ela sempre dizia: eu não acredito que a minha primeira vez foi com uma mulher, num tom de brincadeira. Era um mundo novo para ela e ela queria explorar todas as possibilidades. Ela não se sentia uma verdadeira mulher por estar com 30 anos e nunca ter estado intimamente com alguém. Mas ela sempre se manteve virgem, é importante dizer. Ah, tá. E se manteve virgem, tá, entenderam, né? Ou seja, ela está guardando para alguém realmente especial. Um homem, talvez. Eu fiquei no Marrocos por quase 3 meses. Viajei por Tanger, Tétouan. Não foi para Tétouan. Deixar um vídeo com uma brasileira casada com um marroquino. Um vídeo que o pessoal gostou bastante. Um caso que está dando super certo. Caso não, né, gente? Um casamento que está dando super certo lá em Tétouan. Tétouan é uma cidade modernete lá do Marrocos, né? Que metade é gringo. Então ela tá se sentindo em casa lá. O marido dela teve que sair mudando, gente, de cidade em cidade para ela ser aceita finalmente em alguma. Vamos continuar. Ela é de Tétouan. Ela é dessa cidade modernete. Ainda assim. Durante todo esse dia nós andamos de mãos dadas e ela me acariciava sempre e dizia o quanto estava feliz por me ter ali. Sempre muito sutil e delicada, zelava pelo meu conforto sempre. Enfrentava até os olhares maliciosos dos garotos nas ruas, sem medo algum. Ela tá amarradona na Latifa. Então, decidimos passar uma noite numa cidade mística no norte do Marrocos. Infelizmente, ela teve que mentir para os pais, passar a noite fora, já que isso não é comum. Ela contou que passaria a noite estudando na casa de uma amiga e no dia seguinte foi embora antes do almoço. E lembro dela olhando para a mochila dizendo: o formato que minha mochila tá não parece que eu tô carregando livros, mas sim roupas. Ai, meu Deus, diz Latifa, os meus pais vão desconfiar. Então eu vou passar na academia, eu vou deixar minhas roupas no armário, eu passo em outro lugar, pego livros ela tá tentando ver como é que vai voltar para casa depois de ter passado a noite fora, mesmo com todos avisados. Diz a Ju aqui para você ver o nível de sagacidade que ela tem. Sempre pensava em cada detalhe para mentir. Ai, Juliana. Tem que ser, né, minha filha? É sobrevivência isso, né? A única pessoa que sabia era sua melhor amiga, pois foi ela quem sustentou a mentira para os pais da Latifa, embora tivesse chorado de ciúmes quando soube literalmente. Ela suspeitava que estávamos tendo uma relação, mas a Latifa nunca contou por não achava que podia confiar, mesmo sendo amigas, melhores amigas. Ela não me suportava, a amiga. Eu confesso que sempre achei esse excesso de ciúmes um pouco muito esquisito entre elas. Tá, gente, a amiga que não é amiga coisa nenhuma, né? Não sei se a Latifa mente dos dentes pra fora, por favor. Eu não sei se ela já tava de rally-rola com essa melhor amiga dela, ou se era um amor platônico entre as duas, e por serem ambas muçulmanas, hijab e tudo, não rolou, não sei. Isso aí só Deus sabe, né, ô Ju? A Latifa mente. Enfim, mais uma vez, a Latifa fez questão de me tratar como uma princesa. Me apresentou lugares incríveis e até comprou um anel de compromisso. Muitas memórias boas aconteceram nesse lugar, mas chegou o dia de partir. Decidimos que íamos nos visitar 2 vezes ao mês, até planejarmos tudo, já que ela estava fazendo doutorado.
e ambas tínhamos empregos fixos. Porém, depois de um mês em Portugal, eu consegui uma bolsa de estudos no Brasil, com duração de 6 meses, era de concurso rápido, mas que eu fazia em questão de tê-lo. Eu conversei com a Latifa e ela acabou aceitando. Acrescentei dizendo que após a conclusão eu voltaria diretamente ao Marrocos. No dia seguinte, publicou uma foto nossa no Instagram. Era a primeira vez que eu estava aparecendo por lá. Percebi que ela estava me introduzindo ao universo dela aos poucos, finalmente. Fiquei tão feliz de existir no meio social dela, já que ela nunca me apresentou a ninguém pessoalmente, amigos, familiares, obviamente jamais. Eu nunca pude conhecer a sua família, pois a sua mãe me achava uma pessoa perigosa por termos nos conhecido virtualmente e por eu ser brasileira e não muçulmana, que eu falei lá atrás da brasileira com a turca, né? É importante dizer que a Latifa sempre me escondeu muita coisa. Isso aí a gente já viu lá atrás. Por diversas vezes, por exemplo, ela disse que ia dormir, mas ficava conversando até altas horas, sabe Deus com quem. E quando eu a questionava sobre isso, ela instalou um aplicativo onde o seu status online no WhatsApp ficava oculto. Ela também me bloqueou no Facebook, no auge do nosso envolvimento. Aliás, eu nunca fui adicionada em seu Facebook. Tá aqui, ó. Estamos relacionando com os héteros e as meninas. Eu suspeito que ela tenha me bloqueado com medo de eu enviar uma solicitação e ela ficar sem jeito e recusar. Talvez porque estivesse escondendo algo ali. Talvez. Nunca tive coragem de questionar sobre isso, infelizmente. Também notava que ela era moderada, mas sempre deixando os caminhos abertos. Mas como, ao mesmo tempo, ela se dedicava tanto a mim, eu sempre fiquei muito confusa com esses comportamentos. Ela é player total, né, minha linda? Óbvio, isso confunde, né? Quem nunca teve, já falei aqui, um amor bandido, né, gente? Esse que te faz de gato e sapato, e você fica ali chamando ele de amor e amém, né? O cara faz, acontece, você sai dando desculpa pra todo mundo. Ai, o Paulinho vem, não, é que ele tá trabalhando até tarde hoje. Ai, tá com muita dor de cabeça. Não, é que encravou a unha do pé. E acaba que fica você ali acobertando o malandro, né? Acobertando Paulinhos da vida, que não chegam hora nenhuma, te deixa no vácuo o tempo inteiro. Quem não teve um desses, quem não tem aí um desses, né? Um belo dia, não demorou muito após a minha viagem ao Marrocos, fui dormir e nos desejamos boa noite. A Latifa, como sempre, me enviou uma mensagem carinhosa, embora eu a sentisse um pouco distante há alguns dias. Mas na manhã seguinte, ela já não estava lá mais. Era o mês do Ramadão, o mês sagrado, onde é possível corrigir todas as nossas falhas. Coincidência ou não, ela desapareceu justamente no mês do Ramadão. Simplesmente se foi. Tentei enviar mensagens, mas não chegavam. Escrevi no Instagram, nada. Liguei, nada. Caixa postal. Passaram-se dias, semanas dessa agonia. Nada. E eu sem saber de nada. Na noite em que isso aconteceu, ela colocou a foto de um castelo no perfil do Instagram do WhatsApp. Uma semana depois, notei movimentos dela também no Facebook, pois eu conseguia visualizar uma coisa ou outra. Ou seja, ela só movimentava as redes sociais em que eu não estava. Deixei passar um mês após o Ramadão. Deixa eu parar aqui no Ramadão. Corre perigo e risco, sim, que no Ramadão ela cortou a Juliana aqui, basicamente, porque é um mês de muita... Você não pode ter relações sexuais, você não pode ter pensamentos sexuais, você tem que ficar meio que em introspecção, você não pode comer o dia inteiro, beber o dia inteiro, não pode mascar um chiclete. É um mês bem rigoroso, né, de muita fé para os muçulmanos. Então geralmente quando esses boy online aí, esses embuste, eles deixam as meninas para um mês sem conversar com elas, ou só em certos horários depois do pôr do sol. Pode ser que ela pensou, nesse mês não. De repente, deixa eu passar, me purificar durante o Ramadão e volto o contato. Geralmente eles voltam o contato depois do Ramadão. Aquela mesma, tô falando dos héteros agora. Aquela mesma besteira de sempre, né? Eles não querem nada sério com elas, que é só sexo virtual ou passaporte para viver no Brasil. E elas, eu não sei o que elas querem, né, as meninas. Bom,
Mas, depois do Ramadão, ainda assim, ela disse que decidiu enviar um e-mail para Latifa dizendo absolutamente tudo. Desabafei sobre todas as mentiras que eu sabia dela e que não entendia o porquê daquilo, mas que a respeitava. Ela era mestre em mentir. Chegou a viajar vários países com a desculpa de que iria participar de congressos. E ainda apresentava os certificados e documentos falsos para os pais. Mestra Latifa. Dizia que mentir era uma forma de se proteger daquelas pessoas que ela amava e proteger as pessoas que ela amava, pois a verdade os machucaria. Faz 11 meses desde o silêncio da Latifa. Aparentemente, ela continua seguindo sua vida, normalmente. Vira e mexe, consigo ver algumas coisas públicas no Facebook e, pelo teor, posso imaginar que está tudo bem. Seguem as viagens internacionais com sorrisos felizes. Já me passaram 1000 coisas pela cabeça, mas eu acho que nunca irei desvendar o que realmente aconteceu. Uma pessoa tão contraditória e que mentia tanto. As iniciativas de estarmos juntas sempre partiam dela. E ela me tratou impecavelmente bem durante a minha visita ao Marrocos. Eu me sentia uma princesa. Bom, vamos lá. Agora ela está tentando ver comigo aqui e com vocês, tá, pessoal dos comentários? Eu tenho a minha hipótese aqui, vocês deixem as suas. Ela diz: será que após a publicação da nossa foto, a sua melhor amiga a ameaçou de algo? Contar para os pais dela, por exemplo, já que ela morria de ciúmes? Ou será que simplesmente ela se arrependeu, assim tão repentinamente? Será que ela já tinha alguém? Ou será que ela quis somente viver uma aventura, já que comigo não precisaria assumir nenhum compromisso perante a sociedade? Não acredito que ela tenha sido proibida de falar comigo. Não foi, por pressão de alguém, não foi. Isso aí pode tirar. Embora venha de uma família tradicional, a Latifa é muito sagaz, quando precisa, ligeira que só. Não foi isso não, porque você é mulher também, não. O que será que pode ter acontecido de um dia para o outro enquanto eu dormia? Título de filme. Por que depois de tudo eu não mereci nenhuma satisfação? Talvez eu devesse ter prestado mais atenção em algo que ela sempre me dizia. Juliana, você é ingênua demais. E eu fiquei aqui, gostando de alguém e ao mesmo tempo tendo a impressão de que essa pessoa nunca existiu, vivendo o luto dessa relação por meses. Eu sempre quis conversar com essa amiga, essa melhor amiga dela. Eu sinto que ela me daria uma verdade, talvez, mas na época fiquei com receio de parecer invasiva, mesmo com tanta preocupação. Pelo que eu vejo, a Latifa está vivendo uma vida normal, continuou fazendo aquilo tudo que fazia antes. A Juliana guarda todos os prints das conversas, pois tenho receio de que ela possa ter contado a respeito dela por aí, que de repente eu a seduzi primeiro e tirei ela do caminho certo, vai saber. Guardo para um dia, se um dia precisar de provas. Guarda assim. Mas fora isso, não penso em tentar contato com ela novamente. O máximo seria tentar conversar com essa amiga, mas eu tenho receio dela ir contar para Latifa. Mas eu penso em fazê-lo, só não sei ainda, tá? Então tá. Ela disse aqui que passou bastante tempo, 3 meses no Marrocos. Conheceu muita gente boa, não tem nenhuma má experiência com os marroquinos. Pelo contrário, são pessoas muito acolhedoras e sempre disponíveis a ajudar, sem nenhum interesse em troca. Sou grata por tudo que vivi lá e as amizades que cultivo até os dias de hoje. Deixo aqui meu carinho por esse país lindo que me recebeu tão bem e a minha admiração pelos meus queridos amigos. Bom, gente, o que vocês acham? O que foi o sumiço da Latifa? Eu acho que é o seguinte, vocês estão vendo que ela falou aqui? Que ela viaja o tempo inteiro? Ela viaja, ela pipoca direto. É player, né? Ela sai, na minha opinião, Juliana, ela tá fazendo a mesma coisa que fez com você. Eu acho que ela cata as meninas online e sai passeando com elas por aí no Marrocos, tá? Americana, brasileira. Ela procura essas meninas para ela viver aquilo que ela é. Ela gosta de mulher. E ela sai procurando como acomodar esse sentimento dela, porque ela não pode fazer isso no país dela. Ela sai aproveitando aqui e ali, né? Ela não leva ninguém a sério. E o Ju, vai parecer que eu tô defendendo a picareta aqui da Latifa, mas não é não.
ela não pode, ela não passa nem na cabeça dela que isso é uma coisa possível, ter um relacionamento com uma mulher. Sério, de verdade. Se casar, como no Brasil, como nos países mais ocidentais, como na Europa. E ela não tem o culhão, perdão meu francês, de se mudar para o Ocidente e viver de fato um relacionamento homossexual, né, lésbico com uma garota. Porque para ela é o seguinte, o Latifa, o que ela tem que fazer é deixar tudo para trás, vai ser desonrada, fato. Vai ser deserdada, fato. Ela vai dar como morta pela família, se bobear faz até funeral, fato. Mas, mesmo de Tetuan, que é a cidade modernete marroquina, mas ela vai poder ser a Latifa. Ela ia poder ser a Latifa que namora ou é casada com a Luciana, com a Patrícia, com a Amanda ou a Karen, que seja. Vocês estão me entendendo? Ela ia poder viver na plenitude quem ela é se ela deixasse aquilo para trás. A energia que me chegou aqui foi essa. Ela não tá nem aí porque eles não estão aí para ela. A cultura dela, a sociedade dela não acomodou. Então ela não acomoda ninguém. É isso que me chegou aqui da Latifa. O que vocês acham, gente? Deixa aqui nos comentários para mim. E da Luciana, o que vocês acham? Que ela ainda deve procurar a Latifa? Tentar uma reaproximação aí? Tentar convencê-la a mudar para o Brasil? Difícil. Se você estivesse no lugar da Latifa, o que você faria? Então fica com vocês. Lembrando nas suas respostas que a gente não está falando da cabeça brasileira, que aí depois, um ano depois, o pai e a mãe perdoa. Que esquece, que quando tá passando dificuldade vai ligar para saber como é que tá. Não, eles têm vergonha se você for. Vergonha de vocês, não quer saber mais de você. A cabeça é outra. Ah, mas não tem mas. Não tem mas. Não tem mais. Estamos no Oriente Médio. Tem que pensar como aqui. Não tem leniência, não. É assim. Tá, uma tampa de cimento. Então, se você também tem um caso para nos contar, escreve para o bugione@hotmail.com, Facebook, Sobrevivendo na Turquia, tudo aqui para vocês. Entre em contato direto comigo. Dani, eu quero contar meu caso, foi isso aqui, com o Oriente Médio. Pode ter sido estudante aqui, sua impressão daqui, que tem algum caso legal para contar pra gente. Trabalhou aqui, teve um relacionamento amoroso aqui, que é a maioria aqui no canal. Qualquer tipo de relacionamento do Oriente Médio acrescenta e enriquece muito esse canal. Muito obrigada. No mais gerais, até o próximo vídeo. Tchau.